No vídeo anterior, nós vimos como resolver uma equação separável com a equação da forma uma função de x dx mais uma função de y dy igual a zero, cuja solução é dada por integração. O que nos dá uma solução na forma implícita. Esse c acaba absorvendo as constantes de integração de ambas as integrais. Ou, no caso do problema de valor inicial, mais uma vez eu teria integração, nesse caso integração definida. A solução, mais uma vez, é dada na forma implícita e, nesse caso, não há constante de integração, pois as integrais envolvidas são ambas integrais definidas. Para fixar esse conceito, suponha que tenhamos uma equação da forma dx dt igual a x² menos 2x mais 2, onde estamos supondo x uma função de tempo, x dt, e aqui eu tenho uma equação separável. Essencialmente o que eu faço é ou reescrever isso na forma 1 sobre x² menos menos 2x mais 2 dx igual a dt, ou menos dt igual a zero, exatamente naquela forma que a gente tinha visto antes. E aqui eu tenho uma integração que me dá uma solução da forma implícita. Essa integral aqui ela é elementar, e essa integral aqui, se observarmos que x² menos 2x mais 2 é igual a x menos 1² mais 1, é a integral do arco tangente. Então, essa integral aqui, a primeira integral, passa a ser a integral do arco tangente de x menos 1 menos t igual a constante de integração. Ou seja, x vai ser a tangente de c mais t mais 1, ou x de t 1 mais a tangente de c mais t, que é a forma geral da solução dessa equação diferencial, onde c é uma constante a determinar pelas condições iniciais do problema. Um outro exemplo. Três x mais 2 dx menos 4y² menos y dy igual a zero, aonde y de 1 igual a zero. Bem, a solução dessa equação diferencial seria, mais uma vez, a integração, nesse caso x0 é zero, até x de 3t mais 2 dt, menos a integral agora
o y x0 mais uma vez aqui a integral de 3t mais 2 dt. O x0 é 1 até x, menos a integral de 3 de 4, t quadrado menos t dt, dessa integral aqui. O y0 é 0 até y, igual a 0. E as integrais de 3t, fica 3t quadrado sobre 2, mais 2, com t variando entre 1 e x, menos integral de 4t quadrado, 4t ao cubo, sobre 3, menos t quadrado sobre 2, com t variando entre 0 e y, igual a 0. E mais uma vez eu tenho 3x quadrado sobre 2 mais 2, menos, quando x for igual a 1, 3 meios mais 2, e nesse outro termo, 4y a terceira sobre 3, menos y quadrado sobre 2, e quando t for 0, todo esse termo, dando igual a 0, e me dá a solução geral procurada na forma implícita. 3 meios de x quadrado, menos 3 meios, menos 4y a terceira sobre 3, menos y quadrado sobre 2, igual a 0. E essa é a solução do problema de valor inicial procurado. O conjunto de equações que são separáveis é bastante limitado, mas tem um tipo especial de equação, e aí a gente não vai confundir com equações homogêneas. São equações que envolvem equações diferenciais de primeira ordem que envolvem funções homogêneas. Uma função ela é homogênea se a substituição, uma função de duas variáveis, f de x e y, se f de lambda x, lambda y, for igual a f de x, y, para todo lambda real. Não confundir com uma equação diferencial homogênea, que é aquela cujo termo independente é zero. Nesse caso, eu tenho uma função homogênea e a minha equação é da forma y' igual a f de x, y, onde f é homogênea. Nesse caso, o que nós podemos fazer para resolver a equação é substituir y igual a x vezes uma nova variável v, ou x igual a y vezes uma nova variável u. Em geral, qualquer uma das duas substituições vai conduzir ao mesmo resultado e, dependendo do problema, uma ou outra substituição pode se tornar mais conveniente. O que nós fazemos é usar essa substituição e, no caso da primeira substituição, o y' vai ser derivada de y com relação a x. Eu vou ficar com
derivada de de x com relação a x, que é 1 vezes v, mais x sem derivar, derivada de v com relação a x, v'. Onde esse termo é dy dx igual a v mais x derivada de v com relação a x. Enquanto que nessa substituição o que eu vou ter é x' igual a u mais y u'. Nesse caso eu tenho dx dy igual a u mais y que multiplica du dy. Para essa segunda forma de substituição, a equação original y' igual a f de uv de xy, ela é reescrita como dy dx igual a f de xy ou dx dy, que seria a forma que a gente faria a substituição, igual a 1 sobre f xy. E é fácil verificar, eu vou deixar como exercício que se f é função homogênea, então 1 sobre f também é função homogênea. Bem, então qual é a escolha? Quando eu tenho uma função homogênea, y' igual a f de xy, onde f é homogênea, eu vou fazer a substituição y igual a xv, ou então x' igual a 1 sobre f, e vou fazer a substituição x igual a yu, usando essas diferenciais. Quando eu fizer isso, a equação que não era separável passa a ser separável. Então vamos ver um exemplo. Bem, suponha que eu queira resolver a equação y igual a y mais x sobre x. O caso mais clássico de equação homogênea é quando eu tenho uma fração com denominadores de mesmo grau. Uma fração polinomial, uma fração racional, onde tanto o numerador é um polinômio, quanto o denominador é um polinômio nas variáveis x e y, e o grau é o mesmo. Nesse caso, a substituição f de lambda x, lambda y, vai cancelar o lambda no numerador e no denominador. Então, como é que ficaria esse caso? Chamando f de xy igual a y mais x sobre x, verificamos que f de lambda x, lambda y, vai ficar lambda y mais lambda x no numerador, substituir o y por lambda y, o x por lambda x, dividido por lambda x. É claro que o lambda se cancela, e eu tenho y mais x sobre x, que é a função original f de xy. Lembrando que nesse caso, na minha definição de função homogênea, não preciso considerar o caso de lambda igual a zero. Pois bem, então a primeira condição está verificada. Observe que não há como separar essa equação diferencial da forma que vínhamos fazendo antes, porque essa equação diferencial, o máximo que eu consigo escrever sobre ela é dy sobre y mais x igual
a dx sobre x. Ainda que esse membro eu tenha uma função só de x, aqui eu não consigo separar uma função somente de y no primeiro membro. Então, essa equação não é separável. No entanto, dado que a equação diferencial envolvia uma função homogênea do meu lado direito, y' igual a f de xy, onde f xy é uma função homogênea, o que eu vou fazer é usar a substituição. Y igual a x vezes v. Então, a minha equação diferencial, que era y' igual a f de xy igual a y mais x sobre x, ela vai ficar da forma. Essa diferencial eu vou ficar com derivada de x, que é 1, v', mais x, v, derivada de x, que é 1, que multiplica v sem derivar, mais x, v'. E no segundo membro, eu vou ficar com y, ou seja, xv, mais x sobre x. Observe como a equação ela é homogênea, o x aqui ele vai fazer o papel do lambda. Então, eu vou supor que x não é nulo. X, então, vai poder ser cancelado. E eu vou ter a equação v mais xv' igual a v mais 1. Então, eu vou separar todos os termos que tenham v no primeiro membro. Então, v mais x dv dx igual a v mais 1, ou x dv dx igual a 1. E aqui eu tenho a equação dv igual a dx sobre x. Ou, se você preferir, dv menos dx sobre x igual a 0, que fica na forma que tínhamos visto antes. Bem, de qualquer maneira, a integração de ambos os lados vai me dar a solução. Integral de dv igual a integral de dx sobre x. X, lembre-se, é diferente de zero. Portanto, eu tenho do lado direito v, do lado esquerdo o logaritmo do módulo de x, mais a constante de integração. Bem, eu não vou escrever em termos de v, eu gostaria de escrever em termos de y, mas aí é fácil, porque uma vez que o y é xv, o v é y sobre x. Substituindo de volta na equação, y sobre x vai ser logaritmo de x mais uma constante, e nós temos y igual a x ln de x mais uma constante vezes x, e essa aqui é a solução da minha equação diferencial. Então, resumindo, se eu tiver uma equação diferencial na forma separável, eu posso resolvê-la por integração, e se ela não for na forma separável, mas for da forma y' igual a f de xy, onde f é uma função homogênea, uma substituição vai transformá-la numa equação separável. Isso é padrão em equações diferenciais. Às vezes, uma equação diferencial, da forma como é apresentada, não tem nenhuma técnica de solução, mas uma transformação de variáveis
transforma ela na equação para a qual você tem uma técnica disponível. Isso é particularmente verdade em equações como a equação de Bernoulli, que nós veremos em outros vídeos.